nem direita e nem esquerda. Infelizmente, temos visto que as discussões em torno das alterações e mudanças para penalizar agente público que pratica crime de desvio de dinheiro público, para aqueles que, infelizmente, roubam do erário ou dão prejuízo ao erário público, ao coletivo, ao que é seu, ao que é do outro, ao que é do outro, ao que é meu, ao que é de todos. Infelizmente, a gente não vê nenhum tipo de discussão girando em torno desta condição, tratar esses políticos de uma forma rigorosa, desaparecer com eles da cena política, para que depois não voltem e, infelizmente, pratiquem um engodo, uma mentira diante de um público que acredita que eles são os remidos, os maravilhosos, os ungidos. Discute-se muito sobre a questão da redução da maioridade penal. Importante, muito importante. Reduzir a idade para aquele que pratica um crime para 16, não, que seja no útero, que seja na infância, que seja quando for. Faça o que é necessário. Responsabilize-se aquele que, infelizmente ou felizmente, ou porque quis ou porque não quis, praticou um ato criminoso. Reduza a idade penal. Neste ano agora, tivemos aí, através da Lei 15.397, a alteração do Código Penal em alguns crimes praticados contra o patrimônio. A propriedade privada tem que ser preservada. É claro, mas o que é coletivo? E o dinheiro público? E o dinheiro que é para atender às necessidades, muitas vezes as mais básicas de uma sociedade? E esse dinheiro, muitas vezes, também dilapidado por político que não tem nenhum pudor, não tem nenhum critério, só leva, só mama. E aí? O que pode ser feito? O que deve ser feito? O que você acredita que deve ser feito? As leis precisam realmente de ser mudadas, mas não esquecendo de um princípio constitucional. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, se há punição para aquele que pratica um crime contra a propriedade privada, contra ali uma galinha no quintal do vizinho, um ladrão de galinhas, se aumenta-se pena para ele, se cria-se necessidades de reduzir idades para penalizar, por que, que não se pune político corrupto? Olha a situação da educação nesse país. Se ela está ruim, é porque o dinheiro, além de mal investido, é investido onde não deve e muitas vezes é roubado. E quem rouba, nada acontece. Então fica fácil, volta de novo e rouba de novo. E o bolso é mantido cheio. E quem tem prejuízo? Aqueles que dependem da educação pública. Olha os hospitais. Olha quanta gente na fila, olha quanta gente esperando uma cirurgia eletiva há 2 anos, há 1 ano. Olha quanta gente esperando um exame de alto custo, às vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E político, às vezes, e muitas vezes, desviando o dinheiro da saúde. Mas é claro, fica muito fácil. Olha também, a gente pode trazer aí a situação da segurança pública. Discute-se que os bandidos, os ladrões devem ser punidos. Mas e os políticos corruptos? O que deve acontecer? Então fica muito fácil, fica muito difícil, fica muito prático. Agora, não pode trazer responsabilidade para o outro que está em uma situação que não traz tantos benefícios. Ah, político não é beneficiado? Não. É, um salário de 47 mil, 50 mil reais é pouco, eu sei. Para político é pouco. Para o cidadão na rua, 1.600 reais já resolve. A seletividade no direito penal brasileiro é interessantíssimo. Ah, não tem seletividade, não, não tem. O direito administrativo faz previsão de pena, mas que pena. Em 2021, quando se muda a lei de improbidade administrativa, é quase que colocar uma coroa na cabeça do político corrupto. É uma opinião minha. E eu não vou deixar de expressá-la. E você deveria expressar também. Está satisfeito com o que acontece no país? Milhões, milhões e milhões. Infelizmente, alguns atos que acontecem no cenário político, eles são escabrosos, mas que sejam mantidos. Que não sejam ilegais, que sejam só imorais. Se trazem prejuízo, que seja para quem possa gritar ou reclamar. Quem aceita, que leve a vida como está. A gente pode falar aí da situação, dessa discussão que não cala. Vamos reduzir a idade
dos miliantes. Né? A maioridade penal tem que ser reduzida. Para 16? Não, já que você quer reduzir, que reduza para 10, que reduza para 8, que reduza para 5, que reduza a maioridade penal, mas que se aumente a pena para quem desvia dinheiro público, para quem rouba dinheiro público, para quem, infelizmente, embolsa dinheiro público. E todos que ali estão trazem o mesmo discurso, a mesma história, a mesma condição, o mesmo vazio. Então o que acontece é isso. Infelizmente, então, conforme a gente tem dito, nem direita e nem esquerda. Cadeia para ladrão de galinha, cadeia para favelado, cadeia para punguista, cadeia para pequenos delitos, cadeia para todos. Cadeia para jovens a partir dos 16 anos, quando se discute aí essa redução da maioridade penal. Cadeia para aquele que pratica qualquer ilícito, mas essas cadeias não podem ser esquecidas só no rol da miséria, só no rol daqueles que não têm condição de pagar grandes advogados, aqueles que podem buscar justiça de forma efetiva. Cadeia também para político corrupto. Não falamos de políticos como um contexto geral. Falamos de políticos que praticam atos de corrupção. Aqueles que não se sentem neste meio, que não fiquem preocupados. Estamos falando de seletividade penal. Seletividade num país onde, infelizmente, quem não está lá no Congresso não tem tanto problema. Ah, mas... Não, os bons políticos, os homens que vão para a política por princípios e por uma questão de trabalhar por um povo, por uma nação, que eles fiquem lá, que eles repitam mandatos milhares, dezenas de vezes, que sejam eternos. Mas aqueles políticos que praticarão atos de corrupção, que fiquem longe para o resto da vida, que fiquem na cadeia por muitos anos, que qualquer garoto que olhar o cenário político dirá: ali tem um exemplo. Se político fica muito tempo preso, por que eu vou fazer algo de errado? Por que eu vou praticar um ilícito? Por que eu vou roubar? Por que eu vou furtar? Por que, infelizmente, eu vou praticar um crime que vai me deixar preso por tantos anos? Que seja em qualquer área, que seja qualquer crime, que seja qualquer situação. Então é isso. Que tenha cadeia exemplar para político corrupto. Que tenha cadeia exemplar para agente público que leva o que não é dele. Que a lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, ela seja totalmente alterada. E não adianta político covardezinho, político de videozinho, ficar dando gritinho, não. Faça alguma coisa, faça proposta. Só vídeo não muda o país. Só mostrar o que acontece não muda o país. Conclame a população, conclame a sociedade. Faça algum tipo de manifestação que leve a sociedade a cumprir com o seu papel também. Todos são iguais perante a lei, não é isso? Todos são iguais perante a lei. Não sou eu que estou falando, é a Constituição. Então que sejam, que do mesmo jeito que penaliza qualquer pessoa por qualquer condição, situação praticada contra a propriedade privada ou contra qualquer outro, qualquer terceiro, que também haja punição para aquele político que levou o que não é dele. Que o político corrupto, ele cumpra uma pena, uma cadeia bem exemplar. E não temos mais que falar. Acabou. Ó, o produtor não vou falar mais, é um problema seu. Não vou. Ah, fique falando para falar. Acabou. Isso, acabou.